Seja muito bem-vindo a mais um programa Propósitos de Vida. Meu nome é Adriano Papa, sou o pastor. Estou na apresentação deste programa que tem sido bênção na vida de todos os que assistem. No programa de hoje, nós vamos ter o quadro Teologando, em que nós vamos falar sobre um fenômeno que tem crescido assustadoramente, que são os desigrejados ou conhecidos como sem igreja. Nós vamos falar dentro da Bíblia os pontos que eles costumam questionar. Nós vamos responder o que a Bíblia ensina a respeito daquilo que é questionado. Nós teremos também a música com Isabela e Cristina e teremos uma palavra profética desafiador para o seu coração. Eu sempre falo isso. Mas hoje nós vamos falar no texto de Tiago 4, as guerras que existem dentro das comunidades cristãs. Quem sai ganhando com isso? A quem interessa tudo isso? Então nós vamos meditar um pouquinho nesse texto. Então continue ligadinho, chame mais pessoas para assistir. Esse é o programa Propósitos de Vida. Neste Teologando, nós iremos falar sobre os desigrejados ou conhecidos como sem igreja. Existe uma insatisfação contra a igreja organizada, escândalos e mais escândalos, várias denominações que surgem a todo momento, igrejas que fecham as portas, igrejas que abrem as portas, heresias anunciadas a quatro ventos e tantos outros motivos que têm feito com que alguns abandonem o sistema eclesiástico. Eu diria que querem professar sua fé de forma freelance. São aqueles que se autodenominam sem igreja ou desigrejados. Eu vou pontuar aqui alguns argumentos apresentados por ele. O primeiro argumento é que eles costumam alegar que Jesus não deixou nenhuma igreja em forma de instituição. Em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 16, está escrito assim: Jesus pergunta aos seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. A igreja, ela foi fundada sobre essa afirmação de que Jesus é o Cristo, ou seja, o Filho de Deus, o ungido. Aquele pensamento ou doutrina que rejeita a divindade da pessoa de Cristo não pode ser considerada igreja. E em vários textos bíblicos, lemos da relação de Cristo em sua igreja. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, nós lemos da comparação da igreja ao corpo humano e a importância de seus membros ajudarem uns aos outros. E em Efésios, capítulo 1, versículo 22, o apóstolo Paulo complementa que Cristo é a cabeça da igreja. Temos muitos outros textos, como a figura da videira e seus ramos em João, capítulo 15. Também a pedra de esquina e o edifício sobre ela, sempre colocando esta ligação de Jesus com a igreja. O que temos assistido tristemente é que os sem igreja querem Jesus, mas não querem a igreja, não querem fazer parte de uma igreja. Então não tem como ter um sem participar do outro. O segundo argumento deles é de que a igreja não tem templos com seus cultos, tesouraria, dízimos, hall de membros, escolas bíblicas. Bom, quando lemos da grande comissão de Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20, que diz assim:
façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que eu ordenei. E estarei com vocês até o fim dos tempos. Após o Pentecostes, os discípulos saíram para anunciar as boas novas e organizou esses convertidos em igrejas. Eles eram batizados, ensinados na doutrina dos apóstolos, como lemos no livro de Atos, e eram estabelecidos liderança para essas igrejas, que também essas lideranças ensinavam, batizavam, corrigiam aqueles em falta e cuidavam dos órfãos e viúvas. Em muitas de suas cartas, o apóstolo Paulo ensinava sobre as características de um bom líder e suas funções. Ao estudarmos as cartas paulinas, já vemos que a igreja tinha uma organização e estrutura. Nela já havia diáconos, mestres, presbíteros e pastores. Para se ter uma ideia, no livro de Atos, capítulo 15, nós lemos a história de um concílio, podemos dizer assim, para tratar do caso do apóstolo Pedro, que anunciou o evangelho a um gentio. Então eles queriam saber como receber esse gentio no meio dos judeus. A decisão tomada por eles foi levada para as demais igrejas, demonstrando que já existia uma liderança hierárquica entre estas igrejas. Outro texto utilizado por eles, também está registrado em Mateus, capítulo 18, é o famoso: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Dessa forma, não é necessário uma reunião em comunidade, como tradicionalmente fazemos, ou fazer parte de uma igreja organizada. Basta se encontrar em algum lugar para falar de algo espiritual. Acontece que esse texto é usado fora de contexto. Eu vou postar aí na tela para que você leia comigo o que está escrito em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15. Diz assim o texto: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Na verdade, vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Esse texto fala da correção ao irmão que cometeu pecado contra outro irmão para tentar restaurá-lo à comunhão. Os 2 ou 3 citados aqui são aqueles que estão agindo em prol da comunhão da igreja nessa atitude. Não quer dizer de 2 ou 3 que se separam da igreja para reunirem, vamos dizer assim, em carreira solo como cristãos. Aproveitando o gancho do que lemos, nesse texto aprendemos com Jesus a respeito da disciplina. Depois de várias advertências, que a pessoa faltosa fosse excluída da igreja. Isso mesmo, excluído. Os apóstolos ensinaram em suas igrejas, em suas cartas dirigidas às igrejas, que excluíssem aqueles que não andassem de acordo com a doutrina ensinada por eles. E isso não consegue acontecer em uma comunidade informal. Para finalizar aqui, a igreja organização tem falhas? Sim, muitas. Mas sair dela para ficar mais perto de Deus é o certo? É estranho, pois foi através de um membro de uma igreja que o desigrejado conheceu a Cristo. É através de um membro que o desigrejado foi apresentado a uma Bíblia. Foi através de uma igreja que o desigrejado foi discipulado, batizado e participou da ceia do Senhor. O que mais me aflige nessa questão é que a impressão que temos é que o desigrejado está entrando na mentalidade relativista que tem permeado a sociedade de nosso tempo. As críticas à organização eclesiástica, que já mostrei a vocês, essa organização já permeava depois do Pentecostes e antes da igreja se aliar a Constantino. Essas críticas são apenas uma nuvem de fumaça,
para disfarçar o desejo que eles têm na verdade, que é viver um evangelho self-service, ter liberdade para ser cristão do jeito que eles querem, acreditar somente no que querem e viver da maneira que quiserem, sem prestar contas a ninguém. Para muitos, fazer o que a Bíblia ensina é pedir demais. A igreja é uma comunidade de pessoas imperfeitas, sim, mas que foram resgatadas por Cristo na cruz do Calvário. E nos tornamos parte deste corpo, resgatado por Ele, e somos membros uns dos outros. Precisamos do ensino da palavra, da ministração, do batismo, participar da ceia em comunidade. Precisamos da disciplina e celebrar o Senhor nos cultos regulares. Pense nisso, e esse é o nosso Teologando de hoje. Nós vamos ouvir agora uma linda música com a cantora Isabelle Cristina. When I spoke a word, you were singing over me. And you have been so, so good to me. When I took a breath, your life in me. You have been so, so kind to me. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. And oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. All I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you gave yourself away. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mas mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
Depois deste louvor maravilhoso, agora a palavra profética, que vai ser a meditação em Tiago, capítulo 4. Pode soltar a vinheta, palavra profética. A mensagem de hoje, ela está em Tiago, capítulo 4, versículo de 1 a 12. Você vai ver aí na tela, leia comigo. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como um juiz. E há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? O texto de Tiago, ele tem várias perguntas a serem respondidas, e além dessas eu também quero deixar o meu questionamento. Numa comunidade cristã que chamamos de igreja, e entre o nosso próximo que chamamos de irmão, por que acontecem as guerras? Por que existem disputas e facções no local onde se prega a unidade? Por que as inimizades, as fofocas e as intrigas? A quem interessa? Quem sai ganhando com tudo isso? Aqui na nossa cidade, nós temos praticamente um templo em cada esquina, quando não encontramos um do lado do outro ou um de frente para o outro. Para você que está do outro lado da tela, deve pensar assim: bom, é melhor ter uma igreja em cada esquina do que um bar onde se promovem bebedeiras, orgias e prostituições. Mas será? Por que tanta divisão? Por que tanta competição? Quando olhamos a fundo e verificamos que essa atitude enorme de igrejas não tem contribuído para a transformação nos crentes da cidade, então alguma coisa está errada. No livro A Arte da Guerra, nós temos uma frase do autor que diz assim: conhece o teu inimigo. E para responder a pergunta do início da mensagem, eu posso afirmar que as guerras e divisões de dentro de uma igreja acontecem pelo fato da pessoa não conhecer o seu inimigo. O seu inimigo não é aquela irmãzinha que tem o mau hábito de fofocar. O seu inimigo não é aquele irmão sem educação e ignorante. O seu inimigo não é aquele avarento e nem aquela pessoa que usa máscara, uma máscara de falsidade. O texto que nós lemos de Tiago nos mostra os verdadeiros inimigos. Primeiro inimigo, o nosso próprio eu, ou poderíamos dizer a carne. Está escrito no versículo 1 e versículo 2. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Como já havia escrito o apóstolo Paulo: o que eu quero fazer, isso eu não faço. Esse corpo em que habitamos tem o DNA do pecado de Adão e a todo momento vive colocando a gente em enrascada. O orgulho, a inveja, as obras da carne devem ser combatidas. Por isso devemos ter um conhecimento sobre nós e procurar cultivar em nosso viver o fruto do Espírito, constado em Gálatas capítulo 5, do versículo 22 e 23, que é o amor,
a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Não adianta ter dons do Espírito, que nós chamamos de carismas, se não cultivar o fruto. O apóstolo Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, quer dizer, um dom, e a língua dos homens, né, a pregação, se não tiver amor, fruto, eu nada seria. Então, para eliminar esse inimigo, vença o seu eu e deixe que Cristo seja o centro de sua vida. O segundo inimigo é o mundo, está constando no versículo 4. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Quando falamos a palavra mundo de forma bíblica, estamos falando de um sistema anti-Deus, que a todo momento nos ataca e procura nos influenciar a viver uma vida diferente daquela que Deus preparou para nós. Hoje vivemos numa sociedade relativista, em que cada um diz ter a sua verdade, e não existe nada errado em viver da maneira que eu quero, e que, entre aspas, me faça feliz. Acontece que tudo isso tem um preço, e tem provocado um caos pela falta de exemplos morais. E muitos desses pensamentos relativistas têm entrado em nossas congregações por pessoas que vivem uma enorme amizade com o mundo, procurando levar seus conceitos que são anti-Deus. Ao invés de serem exemplos e influências, acabamos sendo influenciados. Esse inimigo não se vence com isolamento, como as famosas comunidades Amish. Também não se vence se isolando em um monastério, mas se vence sendo sal da terra e luz do mundo, sendo exemplo. O terceiro inimigo é o diabo, e está no versículo 7, que diz assim: submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Note que Tiago vai listando os outros inimigos, a minha carne, o sistema anti-Deus que chamamos mundo, e por último o diabo. Ele tenta a todo cristão para que desobedeça a Deus. Como escreveu o apóstolo Pedro, ele anda em derredor de vós, buscando a quem possa tragar. E o interessante é que o texto do apóstolo Pedro e o texto de Tiago nos mostra como o diabo nos tenta, plantando o orgulho em nosso coração. Tiago diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E o apóstolo Pedro escreveu: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo te exalte. O orgulho derrubou esse ser que era um querubim ungido no céu. O orgulho derrubou o homem no jardim do Éden. O orgulho tem acabado com ministérios que tinham de tudo para serem promissores. O orgulho é que tem provocado divisões e mais divisões nas igrejas. Então, o orgulho é a arma preferida do diabo nessa guerra. E como parar essa guerra? A resposta está nos versículos seguintes. Versículo 8, aproximar de Deus, ou seja, estreitar o relacionamento com Ele, purificar o coração, tirar de sua cabeça a vontade de fazer barraco em tudo. Arrependa-se, versículo 9. Esse choro e lamento citado no versículo é um chamado ao arrependimento. E versículo 10, humildade. Ser humilde, ser simples de coração, assim como Jesus ensinou. Versículo 11, parar de falar mal de outros, ou ficar falando, ao ficar falando dos outros, você está se comparando e se achando melhor que eles. E tome posse daquela palavra do Salmo 133, que diz assim: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Receba esta palavra com muito amor, com muito carinho no seu coração. Muito bem, essa palavra é desafiadora, uma palavra que nós precisamos ouvir neste momento, né? Nós vivemos em união e essa guerra
divisão que existe dentro das comunidades. Isso não é saudável. Isso não é saudável e nem é espiritual. Não é isso que Jesus nos ensinou. O programa Propósitos de Vida está chegando ao final, mas antes eu quero convidar você aqui para divulgar o nosso ministério. Estamos levando a palavra de Deus há vários anos aqui na TV e também pelas redes sociais. Você pode acessar o nosso canal no YouTube, o canal Adriano Papa. Estamos sempre postando vídeos do programa e você pode ver e rever quantas vezes quiser. Marque o sininho, se inscreva e seja notificado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. Você também pode curtir a nossa página no Facebook, a página Propósitos de Vida. Sempre temos frases com propósitos, pensamentos que vão deixar a sua semana abençoada. Curte lá, tá? E você pode assistir o nosso programa aqui na TV Caravelas. A todos vocês, fiquem na paz de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê uma semana de muita paz, em nome de Jesus. When I spoke a word, you were singing over me. And you have been so, so good to me. When I took a breath, your life in me. And you have been so, so kind to me.